Aula de hoje, para a gente deixar bem registradinho isso aqui, o que é que eu vou mostrar para vocês? Uma coisa que é comum, que toda costureira faz, mas a gente precisa entender. Como cortar uma roupa por outra. Então, o que é que acontece? Primeira coisa, o que muita gente tem dúvida, como cortar uma roupa por outra? Primeira coisa, eu preciso entender qual é a roupa que eu estou cortando. Nesse caso aqui, eu tenho um short. Bora dividir esse short. Esse short tem a parte da frente, a parte de trás, tem o bolso e o cós. Então, primeira coisa que eu preciso entender é a construção da minha peça. Nesse caso aqui, uma bermuda bem comum. Então, bora para a dica. Se eu vejo que aqui em cima tem um elástico, primeira coisa que eu vou fazer do meu tecido é tirar a mesma proporção aqui, ó, que eu vou utilizar para fazer o cós, para fazer o elástico. Então, proporção tirada, como eu vejo que esse cós é um cós aplicado, não é um cós feito na própria peça, que é aquele cós rebatidinho normal, então eu vou cortar ele, ó. Vou tirar essa proporção aqui que eu vou utilizar para fazer o cós. Vou pegar aqui a bermuda e vou achar o fundo e pelo fundo eu faço a dobra. E aqui o seguinte, eu vejo que aqui a parte das costas é mais larguinho, 2 dedinhos assim. Então eu já corto por essa mesma proporção, certo? Já vou tirar aqui o tamanho certinho. Vou aumentar, ó, da parte do fundo, eu alinho. Isso aqui é uma dica topada, tá? E aqui você vai fazer o seguinte, olha. Você já iguala, deixando a margem do elástico embora. E aqui, ó, observa um detalhe. Vê que a parte do cós de trás é maior. Então, se ela é maior, eu tenho que descer um pouquinho mais. Eu tenho que deixar essa proporção aqui igual. Porque se eu cortar pela parte da frente, o fundo vai ficar curto. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, igualzinho. Como eu já tenho essa diferença, outra diferença que está escondida aqui é o aban. Então, também eu dou uma diferença de 2 dedinhos. Então, eu venho aqui, ó, faço essa marcação de 2 dedinhos aqui para baixo. Subo aqui, ó, tirando um dedinho maior, que é a margem da minha costura. E aqui eu faço a proporção certinha de fazer o corte. Nesse caso aqui, ó, eu vou cortar a minha peça, corto aqui e aqui também. A partir de agora, eu tenho aqui a parte da frente e a parte das costas. Vou abrir as duas laterais, que nesse caso, como eu estou cortando em moletinho, eu preciso que a lateral fique aberta, para fazer sentido a construção da minha peça. Tá aqui as duas peças do mesmo tamanho, correto? Bora fazer agora o seguinte, bora daqui tirar a parte da frente e deixar a parte de trás tranquilo. Primeira dica, marca aqui em cima um dedinho e faz esses pontinhos aqui, ó, diminuindo até aqui em cima, sem mexer nessa estrutura. Ou seja, esse corte aqui, Bidu, é pra gente fazer a quedinha do short para a parte da frente. Aquela quedinha, ó. Certinho. Aqui eu tenho o meu abanhado, tá? Aqui eu já tenho o meu abanhado certinho. Eu posso optar por deixar como está, ou eu posso optar por também tirar aqui, ó, um dedinho da parte da frente, porque aqui vai dar uma queda e um caimento melhor. Então eu tirei só um dedinho aqui, ó, nessa construção, nessa mesma situação da parte do fundo. Se eu quiser mexer aqui, eu mexo. Se eu não quiser, como eu estou trabalhando com malha e eu acho que dá um caimento bacana, eu não vou mexer. Então aqui eu já tenho a parte da frente e a parte das costas. Bem certinho, colocado aqui, ó. Aí o que é que a gente precisa fazer aqui? Tirar o bolso. Dica para tirar o bolso. Marca aqui, ó, 2 dedinhos aqui em cima.
O tamanho do bolso você pode utilizar até a tesoura como referência, ó. Tá vendo? Onde eu fiz o pontinho, vou colocar aqui, ó. E aqui eu faço esse desenho. Com a própria tesoura, eu já consigo fazer a casinha do bolso aqui, ó. Então eu vou cortar e tirar ela, deixar ela embora. Para construir o bolso de maneira certa, de maneira assertiva, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar aqui da própria peça um pequeno quadrado, ó, aproveitando o bolso, ó. Aproveitando o próprio corte da minha bermuda, eu vou fazer aqui um quadrado, ó. Vou e volto. Nessa parte do bolso tem uma dica que eu acho top demais e eu vou passar para vocês agora. Vê só, se aqui eu tenho o lado da bermuda e aqui eu tenho o outro lado, vou posicionar aqui. Aqui eu já tenho uma construção da bermuda, certo? Ela já começa a me aparecer aqui, ó. Correto? E aqui eu tenho as duas construções do bolso. Sendo que esse quadradinho ele tá inteiro, inteirinho. Todo trabalho que eu vou ter é ajustar ele aqui, ó, fazer um enquadro. Ou seja, vou colocar o bolso, a peça aqui em cima e vou fazer o recorte. Por quê? Quando eu for na máquina que eu costurar essa parte do forro aqui, vai ficar muito mais fácil eu montar o forro. Porque quando eu costurar, o meu bolso vai ficar assim, com a costura embutida nesse processo. Todo o trabalho que eu vou fazer é pegar isso aqui, jogar para cá, passar uma costura e meu bolso vai ficar feito. Então isso eu vou mostrar na máquina ali, na costura, para a gente ver, entender o passo a passo, por deixar bem registradinho para vocês depois ter dúvida, alguma coisa, voltar e assistir. Porque esse tipo de bolso é muito fácil da gente fazer. Ele só é um quadrado, ó. O tamanho do bolso eu que decido, não tem um tamanho certo. Aqui eu utilizei, por exemplo, para ficar bem marcadinho, 36 por 30. Foi o tamanho que eu utilizei para fazer essa construção aqui. Aí eu tenho as duas partes do bolso e as duas partes do forro da frente. Tem uma parte das costas e tem uma parte aqui para fazer o elástico. Vocês querem que eu vá lá na máquina para a gente produzir para ver como que fica certinho? Aí se o dono da bermuda permitir, certo? Eu já faço um truque para mostrar o abanhado da própria máquina de overlock. Tá certo? Bora lá. A dica do bolso. Deixa eu projetar aqui, ó. A dica do bolso. Eu tenho o lado da frente da minha bermuda. Vê como assim fica mais fácil. Eu tenho o lado da frente e aqui, ó, um quadradinho de tecido que eu fiz para fazer a construção dele. Então o que é que acontece? Eu vou fazer uma costura aqui nesse formato, ó. Vou aqui fazer a costura do bolso. Costura feita. Todo trabalho agora é isso, ó. Jogo o bolso para trás. Pego aqui as duas costuras. Olha que interessante. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar o forro do bolso e jogar para frente. Quando eu costurar aqui embaixo, vou fazer uma costura aqui, ó, para fechar o bolso. E aqui na lateral, eu vou passar uma outra costura para prender o meu bolso aqui, ó. Nessa lateral. Sigo. Passo a mesma costura. Quando eu virar aqui, ó, o meu bolso já vai estar feito na minha peça. Bem rapidinho aqui, ó. Ele já está montado. Vou fazer novamente na outra peça do zero, para ficar mais fácil ainda da gente compreender. Tá certo, ó? Então aqui eu montei o bolso. Tá aplicadinho, todo estruturado, todo presinho na minha peça. Um bolso fundo, o que é interessante, que a gente consegue colocar um celular tranquilo, um celular maior. E aqui, principalmente, a praticidade. Professor, repita novamente. Vou repetir ainda para ficar mais fácil. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a outra parte da bermuda, correto?
E aqui eu tenho o forro do bolso, que é um quadrado que tem 36 por 30. Todo trabalho que eu vou fazer é esse aqui, ó. Eu vou igualar o forro do bolso com a bermuda. Ou, para ficar mais fácil ainda a compreensão, coloquei o forro do bolso aberto, venho aqui com a bermuda ao lado avesso para cima, e aqui eu faço o enquadramento do meu bolso, ou seja, lado certo do tecido com lado certo. É o que está aqui, ó. Lado certo com lado certo. Lado avesso com lado avesso. A partir de agora, ou eu corto essa sobra, ou eu já passo na minha overlock. Para ficar bem explicadinho, eu vou cortar, ó. Cortei. Venho aqui na máquina, passo a costura nessa cavinha do bolso, olha. Passo a costura. Quando eu passar a costura, eu vou pegar aqui, ó, e jogar lá para trás, fazer esse movimento, ou seja, aqui eu já achei a cavinha do bolso, a entrada aqui por onde vai passear minha mão, volto ela aqui, ó, e o forro do bolso eu simplesmente vou igualar com a minha peça lá do outro lado. Desse jeitinho aqui, muito simples, costuro o forro do bolso aqui embaixo, para entender. Por quê, professor? Porque assim fica mais fácil, ó. Porque se eu fizer assim e eu não encontrar o bolso, eu volto novamente para essa lateral, adequo ela aqui, ó, vou fazer essa adequação, e aqui eu vou passar uma costura prendendo aqui o bolso. Prendi o bolso normal. Vou prender o bolso aqui em cima e eu indico que você prenda, porque fazendo uma costura vai ficar mais seguro a sua peça. Então chega aqui, ó, faço a costura e agora eu vou juntar o lado A da bermuda com o lado B que está aqui, ó, do outro lado. Vou simplesmente fazer a costura do fundo, não é isso aqui? Fazer a costura do fundo. Quando eu mostrar aqui, você já vai ver que a bermuda vai estar prontinha. Basicamente que feita a parte da frente aqui, tranquilo. Bora para o outro lado, fazer a parte aqui das costas. Fazer o fechamento nesse processo. E eu quero passar uma dica também de como fazer um cós bem alinhado. Sigo fazendo a costura. Aqui, ó, para deixar um trâmite bem legal, vou fazer uma pincezinha para ficar bem bacana. Dobro aqui. Chego na máquina, utilizo a própria quina da máquina como referência, ó, para fazer a pinça. Marco aqui do outro lado. Para quem não sabe fazer pince, a gente vai dobrar aqui, ó, bem certinho. Dobro o meio da peça, como eu dobrei. E aqui, onde está dobrada essa marcação, eu venho e faço uma costura. Ok. Volto novamente e vou fechar a minha peça toda. Vou fechar um lado, fechar o outro e fechar a parte do fundo. Sigo normalmente. Dá um pausa aí. E fechando a minha peça. Fechar um lado. Aqui eu venho, fecho o outro lado. E vou fazer a parte do fundo para fechar. Muita gente tem dúvida nisso aqui, porque às vezes fecha, fica uma costura para lá e uma para cá. Qual a dica? Marca o meio e primeiro fecha uma parte daqui para cá. E agora fecha a segunda parte aqui, ó. Porque aqui fica certinho a parte do fundo da minha peça. Vou só fazer um overlock aqui embaixo. Passar aqui o overlock. E já vou passar uma dica para fazer o abanhado. Já para deixar o abanhado marcado também. Vou seguir aqui o outro lado, ó. Normalzinho. Faz isso nas duas pernas. E aqui você vai fazer o seguinte. Você marca aqui, ó, 1 polegar ou 2 centímetros. Desse jeitinho. Passa uma costura nessa quina. Vai lá do outro lado, repete o mesmo exercício aqui. Costura.
E repete também do outro lado. Vou fazer do outro lado aqui, ó. Dobro um polegar assim, ó, ou 2 centímetros. Dobro um dedinho e costuro na mesma linha da máquina. Vou lá embaixo e faço a mesma situação, ó, a mesma dobrinha. Costuro aqui. Por que isso, professor? Porque quando eu for fazer o abanhado da minha bermuda, vai ficar bem mais fácil. Vou desaversar ela, para a gente entender que ela já está quase que pronta. Vou posicionar ela aqui, ó. Uma outra dica, corte todas as linhas que você puder, porque cortando a linha você vai deixar a sua peça mais limpa e vai facilitar o seu processo. Essa dobrinha que nós fizemos aqui, ó, quando eu faço isso, ela já se adequa para fazer a própria montagem dela aqui, ó. Ela já procura o lugar, só de esticar aqui, ó. Ela já vai me dar o espaço certinho de fazer o abanhado, se eu marcar ali. Tá? Então, o abanhado é a última coisa que a gente faz. O cós, é aquele cós que eu já ensinei outras vezes para vocês. Vou aumentar o ponto da máquina. Aqui eu tenho o elástico e o tecido que eu separei para fazer o cós. Vou colocar um dentro do outro. Posiciono na minha máquina. E aqui, ó, eu simplesmente puxo o elástico do meio e costuro na overlock. Ajusto bem direitinho, ó. Puxo o elástico e costuro. Ajusto e costuro. E assim eu vou seguindo, ó. Eu só estou esticando o elástico bem certinho assim, ó. De um lado ao outro. Eu sigo isso aqui, ó. Na medida que eu vou esticando, o meu cós ele já vai tomando vida, tá? Essa peça, se você prestar bem atenção, a gente está produzindo ela toda na máquina de overlock. Aqui eu tenho uma proporção que já me dá para fazer o cós da minha peça tranquilo, tá? Sendo que eu quero fazer um design bem bonitinho aqui na frente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar um tamanho aqui de 4 dedos. Vou vir aqui e voltar para lá, ou seja, deixar o cós um pouquinho menor do que a própria peça assim, ó. Certo? Essa diferença, eu vou pegar um pequeno pedacinho aqui desse tecido, pequeno pedacinho assim, ó, mais ou menos de uma mão. E agora eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Jogo o elástico no meio, jogo o tecido por cima, costuro. Quando eu desaversar, olha como fica. Que é aquela parte que a gente bota um ilhós, bota um tossal, bota uma etiqueta. Desse mesmo jeitinho aqui, ó, eu venho, trago aqui, dobro e costuro novamente. Essa é a parte que eu determino para ser o meio da minha bermuda. Então, o que é que eu vou fazer? Bora marcar as peças para seguir novamente aquela dica do elástico. Aqui, ó, vou marcar o meio, marco o meio lá de trás, certo? E agora eu vou ligar um meio ao outro, aqui assim, ó, seguindo esse formato, um meio ao outro. E aqui eu vou cortar novamente, marcar essas duas pontinhas, que é esses dois meios. Marquei e marquei. A partir de agora vai ficar bem fácil, porque para prender, eu só vou marcar o meio a meio, desse jeitinho aqui, ó, meio a meio. E agora, onde está o corte, vai até a lateral da minha bermuda. É aqui eu costuro. Vou levar até a última lateral lá, ó. Depois, a mesma coisa. Onde está o corte, eu levo até o meio da minha peça. Sempre os 4 cantos vão se encontrar. Se você fizer isso, nunca mais a sua peça vai ficar mais franzida de um lado do que de outro. Então aqui novamente, ó, marco, trago ela, costuro. E aqui é a última parte que está me faltando. Quando eu concluir aqui, ó, tudo certo. Aqui eu consegui deixar toda prontinha. O abanhado eu posso também fazer na própria overlock.
Lembra que eu fiz aquela dobrinha aqui? Não tá a dobrinha feita? Se eu trazer ela para fora, vou trazer ela para fora aqui, ó. Colocar a minha dobrinha aqui para fora. E todo o trabalho que eu vou fazer é esse aqui, ó. Igualar, fazer a dobrinha e costurar sobre ela. Por isso que eu estava conversando aqui com as meninas, se você vai trabalhar com malha, é importantíssimo você ter uma máquina de overlock que tenha uma boa performance. Por exemplo, a Angélica vai fazer um investimento numa máquina de overlock, porque ela entende que com a máquina de overlock a gente consegue produzir a peça do começo ao fim, sem precisar de ter uma costura reta. Tá? Isso aqui é uma possibilidade que a gente pode fazer. Posso ter a costura reta? Posso, sem nenhum problema. Devo ter também, porque tem peças que para produzir eu vou precisar ter as duas máquinas, a overlock e a costura reta, e logo em breve uma galoneira. Toda costureira que quer montar um ateliê em casa tem que ter uma máquina de overlock, uma máquina de costura reta e uma máquina galoneira. São as 3 máquinas que a gente precisa de base para montar um ateliê. Se eu não sei por onde iniciar ou eu não tenho todo esse dinheiro para fazer um investimento, comprar uma Singe Facilita Pro, que é aquela maquininha prateada que tem um ponto do zigue-zague perfeito, que você também com ela consegue produzir as peças do zero. Entendeu? E ela é um investimento hoje em torno de R$ 1.500. Então é bem acessível. É diferente de uma máquina de overlock, dessa daqui que tem um padrão um pouco maior, que é 3.800, 3.500, dependendo do local e do maquinário. Tá? Então ela varia muito, entre 3.800 até 4.500, 5.000. Varia muito. Entendeu? Mas é um bom investimento, porque máquina, ela se paga. Se for vender, já quero. Certo? Esse aqui é de Bidu. Esse Esse é o de Bidu ali, ó. Bidu, então conversa comigo. Então eu vou passar aqui e vou mostrar. Certo? Então, ó, só aqui, ó, a gente consegue, só utilizando a máquina de overlock, a gente consegue produzir uma bermuda inteira. Essa bermuda aqui é uma modinha, que é o que a gente chama de modinha. São peças do cotidiano, são peças mais básicas, mas são peças de um acabamento bem arrojado, certo? E são peças muito confortáveis, porque essa peça aqui, ela é muito confortável pra gente vestir, que ela é moletom, tá certo? Então, tacou aqui a bermuda, tacou uma blusa floral. No caso, se quiser colocar o cordãozinho aí, O tossal. aí o tossal é só furar. É só fazer um furo aqui e colocar. Ou, se não quiser furar, você pode fazer a própria situação de fazer isso aqui, ó. Do próprio tecido, por exemplo. Se eu não quiser furar a roupa para colocar um ilhós, certo? Quiser usar um cordão de São Francisco, que é aquele tossal que a gente chama, tem gente que chama cordão de São Francisco. Então a gente vai chegar aqui, ó, passa uma costura, bota 2 ponteirinhas aqui na ponta, ou dá 2 nozinhos e corta, beleza. Feito o acabamento. Oi? Dá tranco. Eu com uma bermudinha dessa aqui, uma blusinha floral. Uma blusinha floral. E como é que se diz? Aqui eu consigo colocar no overlock também. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Não tá aqui o meio da peça? Então o que é que acontece? Eu faço um pequeno cortezinho aqui, ó. Tá? Bem pequenininho, tá vendo? Não é o meio aqui do tossal? O meio, vou colocar aqui, ó. Passei pro outro lado. Aqui, ó, eu ajusto, faço a costura novamente. E aqui já está prontinho. Então aqui, ó, pá, deu um nozinho, vou fazer aqui, ó, a mesma situação. Porque essa parte eu posso fazer simplesmente um nó e cortar ele, ou colocar uma ponteira para dar um acabamento melhor, tá certo? Aí com a máquina, entendeu a importância que a gente precisa ter uma máquina de alta performance para a gente trabalhar nela. Com a Pro consegue fazer uma... Com a Pro consegue. Aquela Pro, entre todas as máquinas domésticas, aquela máquina Facilita Pro é a máquina que tem a melhor mecânica. Ela é muito boa. Aquela máquina é muito boa. Tá? Eu sempre digo para minhas alunas que estão iniciando comprar aquela máquina, porque ela tem uma boa referência. Então, esse